Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se você gosta de Dark Souls, curta e compartilhe. Vamos reacender a chama primordial. Gwyn, Lord of Cinders, ou Gwyn, Senhor das Cinzas, inicialmente era Gwyn, Lord of the Sunlight, ou Gwyn, Senhor da Luz do Sol. A história de Gwyn traz consigo a história de Dark Souls, pois foi com ele que tudo se iniciou. Mas embora seja o personagem mais importante em Dark Souls, não é nem de longe o personagem mais lembrado e amado pela fanbase de Dark Souls. Personagens como Solaire e Ravel, embora sejam muito menos importantes para a mitologia do jogo e sejam muito mais diminutos em poder, são muito mais amados e até mesmo adorados pela fanbase desta magnífica série. Quando a cinemática de Dark Souls se inicia e fala da ascensão dos Lords e da guerra com os dragões, pode deixar a impressão que foram acontecimentos rápidos, mas não foi bem assim. Quando a raça de Gwyn surgiu, a raça dos Lords ou a raça dos deuses, eles viveram por milhares de anos no submundo, em cavernas escuras e realmente opressoras. Quando a primeira chama surgiu, e trouxe com ela a disparidade, eles conseguiram ver que existiam mais que apenas as trevas. Com essa luz, os Lords enxergaram as almas dentro da chama ancestral, e com essas almas, grande poder. A chama ancestral que trouxe a disparidade, a vida e a morte, calor e frio, trouxe com ela também emoções. Lembrem-se, eles só tinham a escuridão, e mais nada antes da chama anciã. A luz também os mostrou que existia uma saída da caverna em que viviam, e assim eles encontraram o mundo exterior e os dragões ancestrais. Dark Souls nos mostra que os dragões ancestrais são como uma força da natureza. Eles existem, mas são como vento, rocha ou eletricidade. Não são propriamente como animais e humanos. Não existe registro do porquê a guerra entre Gwyn e os dragões começou. Se os dragões resistiram à chegada desses novos seres na superfície, ou Gwyn quis trazer a chama e a luz para o mundo dos dragões, e eles resistiram a essa mudança. Lembrem-se, o mundo da superfície, o mundo dos dragões ancestrais, era cercado por uma névoa, uma neblina permanente. Talvez tão maravilhado com o poder da luz, Gwyn quis espalhar essa luz por todos os cantos, e se iniciou uma guerra com os dragões. Essa guerra não foi vencida da noite para o dia. Centenas, talvez milhares de anos se passaram. Perceba que quando a raça de Gwyn saiu das trevas e vieram para o mundo da superfície, eles não tinham nada. Durante a guerra com os dragões, nasceram civilizações e reinos inteiros na superfície. Reino com hierarquia e leis. Para a formação dessas coisas precisamos de tempo, muito tempo. Então é certo concluir que milhares de anos se passaram até a guerra ter fim. Outro ponto importante de se abordar é se a chama primordial trouxe a disparidade também para a superfície, o mundo dos dragões. Pois nos é dito que os dragões são imortais, e assim como o tempo, eles existiam de uma forma perpétua. Mas o dragão Sif, não. Ele não tinha as escamas que conferia a imortalidade aos dragões. Então, ele morreria com a passagem do tempo. Morreria de velhice. Se ele nasceu ou foi modificado pelo nascimento da chama primordial, seria certo dizer que essa mesma chama trouxe a ele os sentimentos de inveja que ele tinha contra os seus irmãos. Sentimentos que os dragões ancestrais nunca tiveram e não poderiam compreender. E a inveja o levou à traição e, consequentemente, a se aliar a Gwyn. Com essa traição, tiveram seus segredos revelados, suas casas destruídas e consumidas pelo fogo, suas escamas arrancadas por relâmpagos e sua carne consumida por doenças. A guerra finalmente foi ganha por Gwyn, e ele poderia ter matado Sif ali, naquele exato momento, mas ele não o fez. Ele fez exatamente o contrário. Ele deu a Sif uma parte da sua própria alma.
e o elevou à condição de duque e deu a ele a mão da sua filha, Guinevere. Com ela, Sif gerou descendentes para Gwyn. Essas ações o custaria caro. Custaram a amizade de um amigo antigo, companheiro de muitas batalhas e fiel escudeiro, Ravel, a Rocha, que nutria um ódio descomunal por Sif. Tivemos um vídeo aqui sobre Ravel, deixarei um card ou no final do vídeo. Com a queda dos dragões, Gwyn pôde investir em seu reino, formar novas alianças, manter seus amigos perto e seu inimigo ainda mais perto. Gwyn perpetuou esse comportamento por toda a Era do Fogo, pois o fogo estava no seu apogeu e iluminava o mundo inteiro com seu esplendor. Daí veio o seu nome, Gwyn, Lord of the Sunlight. Para Nito, Gwyn permitiu que tivesse um domínio tranquilo sobre o submundo e os mortos, e em sua contraparte, Nito nunca espalhou doenças e mortes sobre os deuses. A rainha de Izalith era tolerada, mesmo tendo trazido ao mundo os demônios em suas tentativas de recriar a chama primordial. Mas havia um quarto Lorde que não falamos, aquele que encontrou a Dark Souls, a alma que dá nome ao jogo. Não falamos dele, mas ele também entrou na guerra contra os dragões. Não há menção do Pigme lutando diretamente na guerra, mas seus descendentes, a raça humana, lutaram ao lado de Gwyn. Os descendentes diretos de Pigme empunhavam o poder da Dark Souls, e era a principal ameaça ao reino de Gwyn. Gwyn já via o poder da chama primordial se esvair, e diferentemente do poder das outras almas, a Dark Souls pode ser dividida infinitamente. A escuridão é o estado natural do mundo, e a luz vem apenas por um breve ciclo e depois se esvai. Mas Gwyn não aceitava isso, ele temia demais a escuridão. Ao invés de exterminar os descendentes de Pigme e da Dark Souls, ele lhes deu um presente, a luz. Ele torceu o destino dos descendentes do Pigme e lhes cegou com sua maravilhosa luz. Deu-lhes uma cidade anelada e sua filha mais nova, e lhes concedeu presentes enquanto ainda eram fracos. Criou um dragão para vigiá-los e selou sua escuridão com fogo, e os acorrentou à mortalidade para que se espalhassem pelo mundo e esquecessem a sua herança, para que a origem da humanidade fosse esquecida, enterrada, ficasse fora da vista de todos, fora da memória de todos. E os descendentes de Pigme ficaram contidos, esquecidos, seguros em uma cidade que existia apenas no fim do mundo. A maioria deles ficaram lá seguros, eternamente subservientes à sua princesa Filianor, cujo propósito era dormir e impedir que o tempo passasse. Ah, Gwyn e seus ardis! Mas alguns dos descendentes se espalharam ao redor do mundo, e lá eles também se aqueciam no fogo, sem saber que isso era o contrário à sua natureza. Na escuridão não existe sombra, mas onde o fogo habita, as sombras se contorcem e crepidam. Assim, alguns dos membros originários das sombras perceberam que existia algo de errado e começaram a quebrar os seus grilhões. Primeiro, um rei louco nasceu entre os pigmeus, imortal, assim como a escuridão deve ser. Então, ele foi mantido preso até o fim dos tempos. Muito tempo depois, outro pigmeu gerou um abismo em Olacil, um reino que falaremos depois. E com o passar do tempo, mesmo a humanidade transformou-se em monstros, num processo de esvaziamento que foi atribuído à sua escuridão por Gwyn, quando lhes deu o fogo e a luz. A principal ferramenta de controle de Gwyn era a igreja, algo que ele já usava com maestria na cidade anelada, e que usaria agora disperso pelo mundo inteiro. Gwyn, o branco, era adorado pela igreja Way of Light, e Lloyd, o cinza, era a cabeça da igreja, agindo como uma espécie de intermediário entre os deuses e o mundo. A igreja imputava a imortalidade como um pecado, e os Undeads começaram a ser caçados e eliminados por clérigos e religiosos, incumbidos de acabar com os impuros
E, se por acaso um clérigo se tornasse um Dead, havia também uma solução para isso. Eram enviados em uma missão sagrada a Lordran, para encontrar o rito sagrado de ligar as fogueiras. Missão sagrada que eles nunca retornavam. Gwyn praticamente exilava todos os mortos-vivos. Gwyn também exilou seu filho, o Rei Sem Nome, Deus da Guerra e líder da Aliança da Luz do Sol, Olson Light Covenant, que foi exilado e teve sua divindade revogada porque foi descoberto que ele estava fraternizando com os dragões. Esse que por muito tempo foi pensado que era Soler Ofastora, e descobriríamos apenas muito tempo depois ser o Nameless King. Ao ir embora, parece ter levado Ornstein consigo, bem como Ravel. Uma guerra foi travada por Gwyn contra os dragões imutáveis. Mas quão justa foi essa guerra? Quando o próprio Gwyn se recusa a ceder à ordem natural das coisas. Mas a manipulação de Gwyn não duraria, pois o Rei Sem Nome era apenas uma rachadura que veria se abrir mais e mais. Alianças foram desfeitas, novos inimigos surgiram. Nito se isolou mais e mais, e o rito de reacendimento das chamas se perdeu em seu reino. Izalith perdida nas chamas do caos, e Gwyn precisou mandar seus exércitos para conter os demônios criados pelo caos, o que o enfraqueceu ainda mais. Sif já estava à beira da loucura em sua procura pela imortalidade. The Way of Light estava adorando Lloyd, e havia rumores que mesmo Kef, uma serpente primordial, estava espalhando a verdade sobre os Lords Pígmeos. A luz de Gwyn estava se esvaindo, e seus ardis não conseguiriam manter de pé por muito tempo. E muitos já estavam esperando o nascimento de um Lorde da Escuridão, nascido entre os humanos. Kef estava correto? A Era do Fogo estava realmente acabando? Não. Gwyn não deixaria sua Era de Fogo acabar assim. Ele faria o sacrifício supremo para servir de inspiração a todos. E então ele o fez. Ele usou a si mesmo para ligar as fogueiras e reacender a grande chama. Usou sua própria alma em sacrifício para prolongar a Era do Fogo. Um sacrifício que ele esperava que muitos seguiriam depois. E funcionou. Seu sacrifício levou centenas ou talvez milhares de almas a reacenderem a chama e ligarem as fogueiras, e prolongar a Era do Fogo. Gwyn foi consumido e no seu último suspiro ele desafiou a disparidade, mas também amaldiçoou o mundo. Toda vez que a Era do Fogo esmaecia, as almas dos Lordes renasciam para que tudo se repetisse. A Era do Fogo foi deturpada, deixou de ser uma linha reta e se tornou um círculo. Um círculo de fogo contendo a escuridão perpétua. E assim, de novo e de novo, infinitamente. Mas o infinito é algo muito distante, e de tanto queimar e se reacender, começaram a surgir cinzas. Mas o infinito é algo muito distante, e de tanto queimar e reacender, começaram a surgir cinzas. Resultados não desejados da chama que iluminava o mundo. As cinzas não pertenciam a esse mundo. Mas mesmo assim, se levantaram como um novo ser, criado a partir de milhares e de milhares de falhas daqueles que tentaram reacender as chamas e falharam. As cinzas têm mais semelhanças com o mundo da pintura do que com o mundo do fogo. O mundo dentro da pintura, feito para descartar todas as coisas indesejadas no mundo de Gwyn. Então, aqueles advindo da cinza lutaram para criar um mundo novo, para juntar a Dark Soul e pintar um novo mundo com ela, um mundo diferente do que Gwyn criou. Se você gostou, curta e compartilhe. Vamos reacender a chama primordial.